Você sabia que existem jogadores tão incríveis que, mesmo sendo ídolos, foram esquecidos? Hoje vamos falar sobre Zico, o Galinho de Quintino, que não só transformou o Flamengo, mas também deixou uma marca indiscutível no coração de milhares de brasileiros. Prepare-se para descobrir por que ele é um dos maiores. Prepare-se para entender o motivo de vários jogadores dizerem que ele foi o príncipe do futebol. O motivo para jogadores como Ronaldo Fenômeno dizerem isso. Meu maior ídolo foi o Zico. Eu me inspirava em tudo que ele fazia, disse o craque em entrevista. Eu gostava da forma como ele cobrava as faltas, de tudo que ele fazia. Estou falando do meu ídolo do futebol, Zico, comentou Roberto Baggio, um dos maiores jogadores do futebol italiano. O que o Galinho jogou na Udinese não tem explicação. Todos esperavam que ele jogasse pouco, afinal, o time era modesto, mas Zico surpreendeu a todos com seu futebol de outro planeta, com sua técnica avassaladora, e quando voltou ao Flamengo, o Brasil parou para o ver jogar novamente, para ver sua técnica absurda em campo e seus gols de falta magníficos. Só o Zico conseguia fazer. Neste vídeo, contaremos a parte 2 da história do Galinho. Caso não tenha assistido a parte 1, clique aqui em cima ou no link na descrição para não ficar de fora da história completa dessa lenda eterna do futebol brasileiro. Aproveite e deixe seu like caso queira apoiar o canal e conhecer as histórias dos maiores jogadores deste esporte maravilhoso. Agora, vamos ver como Zico conquistou o mundo com sua arte. Em 1983, Lamberto Mazza, presidente da Udinese, queria que o time começasse um processo de renovação e trouxesse jogadores para brigarem com os dois grandes times italianos na época, a Juventus e a Roma. Na cabeça do dirigente, eles precisavam de um nome muito grande para encabeçar o projeto, algum jogador pronto que chegasse, vestisse a camisa e desse gols e dinâmica à equipe. Eles estavam dispostos a pagar o que fosse por um nome gigante, e eles encontraram Zico. Nesse mesmo ano, o Flamengo disputava a final do Brasileiro contra o Santos, e Zico era idolatrado pelos torcedores, já que o Urubu venceu aquele jogo por 3-0, com o maior público do Brasileiro da história. Mais de 155 mil torcedores abarrotando o Maracanã viram o Galinho levantar o terceiro título do Campeonato Brasileiro do Flamengo na época, mas nos bastidores a novela da saída começava. Na época, para os jogadores terem direito ao seu próprio passe, era preciso que eles tivessem 10 anos de contrato com um clube e pelo menos 32 anos de idade. Zico já tinha 10 de Flamengo e em 2 anos faria 32 de idade, o que significava que o Flamengo perderia dinheiro se renovasse seu contrato só até lá. A diretoria liderada por Antônio Augusto Abranches entendeu que não poderia renovar com Zico, já que o clube também passava por problemas financeiros. Mas o Galinho queria a renovação. Porém, quando a Udinese veio e ofereceu ao Fla 4 milhões de dólares e mais 2 de bônus, o time rejeitou a renovação do craque. Zico ficou magoado, já que gostaria de se manter no clube, mas entendeu a situação e não debateu. Afinal, seu passe ainda pertencia ao Fla e ele jogaria com o máximo que podia em qualquer clube que o contratasse. Assim, a Udinese, um time de meio de tabela, contratou Zico, o maior jogador da época do futebol brasileiro e do atual time campeão do campeonato do país. Só que a Federação Italiana barrou a contratação, pois segundo eles, era muito dinheiro por um jogador, mas depois de pressão dos torcedores e manifestação do próprio presidente da Itália, a federação liberou o acordo. É importante também citar que na época os times só podiam ter 2 estrangeiros. Então, quando Zico estava disponível pelo Fla, o Milan e a Juventus, clubes que anos antes tinham feito propostas por ele, não poderiam contratar por conta da lei dos 2 estrangeiros. Então, Zico saiu do Flamengo e a torcida ficou órfã do seu maior ídolo e craque de uma hora para outra, o que revoltou os torcedores do Urubu. O craque chegou à Itália com status de rei, mas o jogador manteve sua habitual humildade. Porém, a presença de Zico era tudo na equipe alvinegra. Para se ter uma ideia, o time fez 2 jogos de pré-temporada contra o Real Madrid e o Barcelona. No primeiro jogo, 2-1 Udinese e o segundo, 3-0 para os italianos.
Depois disso, a mídia do país começou a elogiar o jogo do craque, Zico. Um dos jogadores do clube disse: "Eu acho que a gente pode brigar pelo Scudetto." Zico olhou para ele e respondeu: "No meu país, eu sempre brigava por títulos. Eu vim para cá para vencer também." Pronto, Zico tinha conquistado os torcedores, a mídia e os próprios jogadores da Udinese, e a coisa ficaria séria. A temporada de estreia de Zico na Udinese, em 1983 e 1984, logo na abertura, explosão, 5-0 no Genoa, com direito a 2 gols do maestro em sua estreia, mais 2 assistências. A torcida já sabia que algo especial estava por vir. Todos perceberam que Zico não era mais um craque, era um gênio, e a diretoria estava orgulhosa da contratação. O galinho começou a cobrar faltas, e em 10 ele fazia 9. Seus passes lindos, suas arrancadas que quebravam as defesas italianas, faziam os torcedores tremerem com tamanha qualidade de jogo e capacidade de leitura que o jogador brasileiro tinha. Eles estavam atrás apenas da Roma e da Juve no campeonato italiano, mas Zico sofreu uma lesão muscular, o que o afastou por cerca de 5 partidas decisivas, e isso fez eles perderem a disputa pelo título. Aquilo deixou todos decepcionados. Mesmo com esse corte forçado, ele fez 24 jogos e marcou 19 gols, ficando apenas atrás de Platini, que fez 20. Das 11 vitórias da Udinese, em 8 Zico deixou sua marca com gols ou assistências, inclusive frente a Juventus, Roma, Fiorentina e Internazionale. O time termina em 9º lugar, mas Zico fez a Itália parar, já que sua média de gols e maestria em cobranças de falta fizeram com que até comentaristas italianos passassem a se perguntar como parar o Zico. Basicamente, mesmo em um time médio, o jogador brasileiro desfilava seu futebol magnífico e belo que todos no Brasil já conheciam. O presidente do clube prometeu a Zico formar uma equipe mais forte para a próxima temporada, mas isso nunca chegou a acontecer. O time, pelo contrário, perdeu mais jogadores e eles, na temporada seguinte, brigaram para não serem rebaixados. Aquilo abalou Zico, que nunca na carreira havia passado por aquilo. Só que dentro de campo, era bola nele e esperar que fizesse alguma coisa. E ele fazia. O problema era que só tinha ele. Então, o time não tinha mais nada a oferecer. Após 2 temporadas desafiadoras na Udinese, marcada por algumas lesões e desgaste físico, Zico decidiu que era hora de voltar ao Flamengo. A motivação não era apenas esportiva, mas também emocional. Saudade do clube do coração, pressão administrativa e a frustração pela falta de ambição da diretoria italiana, que nunca trouxe reforços à altura para acompanhá-lo. Internamente, Zico questionava a dependência do time em seu futebol, sem perspectivas de evolução coletiva. A volta foi concretizada graças ao Projeto Zico, uma operação comercial orquestrada por patrocinadores como Estrutural, Sul América, Seguros e Rede Manchete, que viabilizou financeiramente o retorno do ídolo ao Brasil. Em julho de 1985, Zico desembarcou no Rio de Janeiro e já foi recebido com festa pela torcida rubro-negra. Em amistoso contra um combinado de craques, incluindo Maradona, marcou um gol de falta em vitória por 3-1 e voltou aos gramados oficialmente poucos dias depois em triunfo sobre o Bahia. Só que as lesões pareciam que seguiam o craque. Durante uma partida contra o Bangu pelo Carioca, Zico sofreu uma entrada violenta do zagueiro Márcio Nunes, que lesionou gravemente seu joelho e tornozelo esquerdo. A contusão resultou em torções múltiplas e comprometeu o restante daquela temporada. Basicamente, aquela falta feita pelo zagueiro do Bangu, por muito pouco não aposentou Zico. Por muito pouco não fez do galinho um craque que foi parado pelas lesões. Mas sim, ele voltou. Só que suas arrancadas em velocidade extrema tinham acabado. Eram coisas do passado e todos se perguntavam se ele tinha acabado. Eu digo, não. Zico não tinha acabado. Mesmo sem as suas arrancadas, o gênio começou a aprimorar ainda mais sua capacidade de leitura de jogo e passes magistrais, já que correr já não era mais possível. A lesão o tirou dos gramados por um ano. Em 1986, Zico calou a boca dos críticos com uma atuação de gala em um Fla-Flu que marcou a estreia de Sócrates no Flamengo. A festa era para o doutor, mas foi Zico quem deu show. 3 gols, sendo um de falta na goleada do rubro-negro por 4-1. Ali,
ele já mudava seu estilo de jogo por conta da contusão. Saíam as arrancadas, vinha a cadência. Saíam os dribles rumo ao gol, entravam os toques de primeira e os lançamentos de curta e longa distância. Voltando a jogar muito, ele foi convocado para a Copa de 1986, no México, como reserva. Durante a Copa, ele vinha jogando bem, porém, nas quartas, com o jogo empatado em 1-1, Zico descolou o lançamento para Branco, que sofreu pênalti. Zico pegou a bola para bater e todos já gritavam gol. Ele nunca errava e não seria ali que erraria. Ele bateu e errou. Os torcedores ficaram chocados e o jogo foi para os pênaltis, onde Zico bateu novamente e desta vez acertou. Mas Sócrates e Júlio César não, e o Brasil foi eliminado. Aquele foi seu último jogo pela amarelinha e ainda dentro de campo comentou que aquela geração não tinha nascido para ser campeão do mundo. Infelizmente, ele tinha razão e o Brasil só voltaria ao topo em 1994. Em 1987, Zico conduziu uma nova geração de craques do Flamengo: Zinho, Bebeto, Leonardo, Aldair e Renato Gaúcho ao quarto título do Brasileiro, a conturbada Copa União, que teve como outro campeão o Sport. O título foi reconhecido anos depois como Campeonato Brasileiro pela CBF e foi o último título do Galinho com a camisa rubro-negra. Só que essa Copa dá um vídeo inteiro. Caso queiram saber como o Brasil teve 2 campeões no mesmo ano, deixe nos comentários. Mas para ser justo, no módulo que o Flamengo disputou, organizado pelo Clube dos 13, tinham outros times como Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras, Botafogo, Bahia, Santa Cruz, Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Goiás, São Paulo, Flamengo, Curitiba e Santos. Já no módulo amarelo do Sport, organizado pela CBF, Atlético Paranaense, Guarani, Criciúma, Portuguesa, Inter de Limeira, Atlético Goianiense, Rio Branco, Joinville, Vitória, Sport, Bangu, Náutico, 13, Ceará, CSA e América. A CBF na época queria que os 2 módulos se cruzassem, mas os classificados do módulo verde, onde os times grandes estavam, argumentaram que o módulo amarelo, onde os times menores estavam, era na verdade uma espécie de Série B e que não faria sentido um cruzamento. A CBF insistiu e o Clube dos 13 disse que não haveria esse cruzamento, tanto que após o Flamengo se sagrar campeão do módulo verde, se recusou a jogar no cruzamento, assim como o Internacional, vice. Com isso, o Sport e o Guarani foram para a final, vencendo por WO. E lá, o Sport sagrou-se campeão num jogo com 4.000 pagantes. Zico voltou a jogar muito pelo Fla, com grandes jogadas, mas todos percebiam que seu momento de parar estava chegando e o gênio não queria encerrar sua carreira no Mengão. Afinal, ele queria ser lembrado pelos grandes jogos pelo Urubu e não por uma má fase que viria com a idade. Em 1989, aos 36 anos, sua forma física já sofria com o desgaste das cirurgias e contusões sofridas desde 1985, especialmente os problemas no joelho esquerdo que o obrigaram a passar por múltiplas intervenções e longos períodos de recuperação. Ainda assim, Zico decidiu. Seria seu último ano. Se dedicou intensamente aos treinos, mesmo com limitações. Jogar não era mais natural, era uma decisão consciente de quem queria se despedir em seus próprios termos. No dia 2 de dezembro de 1989, no estádio municipal Mário Heleno, em Juiz de Fora, o Flamengo goleou o Fluminense por 5-0 pela última rodada do Campeonato Brasileiro. E Zico, em sua última partida oficial, abriu o placar com uma cobrança de falta magistral, o gol que simbolizou a sua trajetória no clube. Ainda deu um passe primoroso para Renato Gaúcho e foi substituído no início do segundo tempo, deixando o campo sob aplausos e emoção. O Flamengo teve uma atuação modesta em 1989, sem títulos expressivos, perdeu o Carioca para o Botafogo e acabou sendo eliminado nas quartas do Brasileiro pelo Grêmio. Mesmo assim, o adeus de Zico não teve relação com o desempenho coletivo, mas com limites individuais, a dor constante e o receio de uma consequência ainda mais grave. 2 meses após o jogo em Juiz de Fora, no dia 6 de fevereiro de 1990, Zico participou de um amistoso de despedida no Maracanã contra uma seleção de craques internacionais. O duelo terminou em empate em 2-2.
estádio lotado para cerca de 100 mil pessoas, e foi ali que ele recebeu o troféu da Copa União das mãos de Juca Kfouri, encerrando simbolicamente sua trajetória no clube. Era o fim do maior ídolo da história do Flamengo? Sim e não. Ele se aposentou do Flamengo, mas em 1991, Zico decidiu voltar a jogar no Japão. De 1991 até 1994, Zico foi o grande responsável por popularizar definitivamente o futebol no país, levando inclusive à criação da J-League, a Liga Nacional de Futebol do Japão, em 1993. Suas atuações, jogadas, dribles e gols o levaram ao status de maior ídolo não só do Kashima Antlers, clube que defendeu, como em todo o país, tanto que quando o craque completou 70 anos, a Confederação Japonesa de Futebol agradeceu por sua contribuição ao esporte no país. Se aposentou de vez em 1994, mesmo sem vencer um grande título. Ele foi reverenciado como um verdadeiro carnaval, além de ganhar uma estátua em sua homenagem. Até hoje, os japoneses o adoram e o idolatram como Deus do Futebol, apelido que ganhou por lá. Zico pode não ter ganho uma Copa pelo Brasil, pode não ter ganho títulos importantes fora do Flamengo, mas fale os nomes dos jogadores que ficaram tanto tempo em um clube gigante e passou por mais de uma geração, tido como intocável. Me diga um jogador que faria isso, que jogava bola de verdade como um verdadeiro gênio que era. Ele jogou 1.135 jogos e fez 826 gols, média de 0,73 por jogo. Desses, mais de 100 foram de falta. Zico não é ídolo apenas dos flamenguistas, é ídolo de quem ama o futebol arte, o futebol que encanta. E até hoje, vemos jogadores que dizem que Zico é seu ídolo, porque o que o Galinho jogou não está escrito, não está só nos seus títulos que ganhou com maestria, está na sua capacidade de jogar, na sua humildade, na forma como tratava seu clube do coração. Zico foi um gênio que mesmo daqui a 1000 anos será lembrado por aqueles que amam o futebol. O que achou da história dele? Deixe seu like também no vídeo se gostou e aproveite e mande para um amigo seu. Um especial abraço para Antônio Alecrim, primeiro membro do canal. Agradeço de coração pela ajuda. Te espero neste vídeo aqui do lado, hein? Fui!